quando a prisão está na alma. O que seria cativeiros espirituais invisíveis? Seriam prisões espirituais que tem no mundo espiritual. Várias pessoas estão lá e não sabem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem vários traumas do passado, ela tem feridas ainda abertas, rejeição, abandono, tem coisas que ela passou não resolvidas, isso se forma um cativeiro espiritual, tá? Às vezes essa pessoa foi traída, sofreu do adultério, sofreu um abuso na infância. E aí eu tive uma experiência que eu visitei esses cativeiros, né? O Senhor me levou numa prisão, onde estava muito escuro, um túnel assim, e eu vi almas das pessoas presas lá, nessa prisão espiritual. E Deus falou, a alma dessas pessoas já está aqui presa. Por quê? A nossa alma ela é infinita, a nossa alma ela consegue ser fragmentada. Alguns fragmentos de alma ficam presos em cativeiros, e aí a pessoa não consegue romper. Ela não consegue romper, às vezes, na área financeira, na área sentimental, porque está em cativeiro e não sabe. Entendi. Quando a Bíblia fala assim, a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro, só essa frase, ela já faz a nossa mente viajar muito, né? Sim. De querer entender como que é a alma, não é verdade? Que deve ser algo muito grandioso, muito grandioso. A gente vê o mundo físico, nós somos pequenos diante desse mundo, desse universo. Mas a alma é algo que está em outra dimensão, né? Sim. Algo grandioso, né? Muito. Então é algo que a pessoa, às vezes, ela foi adquirindo com o tempo, isso, Sim. né? Da infância, e foi se acumulando coisas ali sem ela perceber, e chega na fase Ela adulta, carrega na fase adulta aquilo. ela foi alimentando, às vezes, aos pouquinhos, assim, aos poucos foi alimentando, né? Não tratou, e uma consequência foi levando a outra, e ela ficou presa. Ficou presa. Cativeiro, né? Então, isso também inclui traumas, pecados e alianças também? Sim. Que a pessoa fez no passado? Sim. Isso também faz a alma da pessoa entrar em cativeiro, tá? E às vezes a pessoa está em cativeiro e Deus está querendo mostrar para ela ser liberta. O que acontece? Geralmente quem está em cativeiro espiritual começa a sentir como se ela tivesse presa, como se ela rodasse, tentasse fazer algo, sempre fizesse o máximo dela e nunca saísse do lugar. A pessoa que está em cativeiro, ela vai começar a sonhar que ela está presa, que ela está num quarto escuro. Sempre em lugares escuros, presa, ela não consegue, às vezes, ela anda e não sai do lugar. Cheia de correntes, às vezes um lugar cheio de fezes. São sonhos de quem está em cativeiro espiritual. Deus, ele avisa em sonhos, assim, as pessoas que precisam de libertação? Avisa. Sempre em sonho? Avisa, mas às vezes a falta do discernimento, a pessoa não entende. Mas o inimigo também pode querer atrapalhar também o sonho, né? Ele pode dar um sonho nele, né? Quando o sonho é de Deus, nós sabemos que ele vem como aviso, algo está errado. Você nota várias coisas dentro do sonho que estão querendo te avisar alguma coisa. Você pensa assim, isso daqui está tentando me avisar algo. Algo está errado. Eu estou sendo perseguida, eu estou preso. Deus está dando esse sonho. O inimigo ele pode burlar o sonho e vir em sonhos totalmente perturbadores para tirar sua paz. Sonhos que vai ter acidentes, só que se você acreditar naquilo vai acontecer. Entende? Agora eu vou entrar numa questão bem polêmica e que as pessoas, muitos que não acreditam nessa, geralmente são as pessoas que criticam, né? Não acredita nisso tudo que está sendo falado, no forma com que é feito. O porquê que Deus, nós estamos lá servindo a Deus, a Cristo lá, tá passando por alguma coisa ruim, nisso aqui tudo que a gente falou, a pessoa tá tendo opressão ou uma oposição tal. Por que Deus ele não vai lá e resolve esse problema sem a gente pedir? Ele ficar te avisando, ele, né?
Poxa, eu tô indo na igreja, eu tô cantando, eu tô lá lendo a palavra. Por que que Deus ele não vai lá e não faz? Deus tem o jeito dele de trabalhar. E o mundo espiritual, ele é regido por leis. Deus criou leis. Então, se nós não acertarmos nessas leis, a gente errar essas leis, não cumprir, tem a consequência. Vem a consequência. O mundo espiritual, igual a Bíblia, se eu não cumprir o que está escrito aí, Satanás ele tem total acesso à minha vida. E aí Deus espera porque a Bíblia diz que quando Moisés orava, no deserto Deus respondia, Deus fazia. Deus espera a gente pedir, espera a gente falar. Espera a gente orar, a gente buscar. Porque tem gente que não quer a ajuda de Deus. Tem gente que não quer buscar de Deus, fala, eu não quero. Isso daqui não é, Deus não vai resolver. Então ele espera o nosso coração ir até ele, buscar ele, pedir ajuda, e aí ele começa a dar o quê? O que você deve fazer. Ele não vai resolver o seu problema assim, pronto, está resolvido. Uma mágica, não. Ele vai te dar o que você vai fazer e através daquela obediência que você tiver, o problema vai ser resolvido. Ele vai te dar estratégia. E para ter estratégia e ouvir a voz de Deus, tem que estar ligado com Deus. Às vezes Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Ah, Deus não me deu estratégia, não falou comigo. Você pediu discernimento dessa situação? Às vezes a pessoa está orando errado. Senhor, me abençoa. Senhor, como que Deus vai abençoar se ainda tem aquela maldição para ser quebrada? Então, ela tem que saber orar e pedir, Senhor, me revela tudo que está em oculto e escondido. Começa a fazer essa oração para o Espírito Santo. Você vai ver coisa que você nem lembrava mais do passado que precisa ser quebrado. E ali Deus vai te dar discernimento de como agir e a sua vida vai dar assim uma alavancada, vai acelerar. A Bíblia ela tem todas as respostas. Tal. Se nós formos olharmos aqui o que Jesus veio nos ensinar, ele nos ensinou de uma forma simples. Ele não ficou explicando, viu? Você tem que orar 3 horas, o demônio tem o demônio tal, principado, potestade assim. Ele não ficou detalhando o mundo das trevas pra gente. Não precisa você entender o mundo espiritual, mas você tem que seguir o que nos foi ensinado. E aí que as pessoas acham, não precisa fazer mais nada, tal, é só tal. Jesus é amor, tal. Estamos na época da graça, né? A graça resolve tudo, não é isso? A graça resolve tudo. Então, só que às vezes ele não veio só. A Bíblia já diz que tem principado, que tem potestade, hoste do mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus para vencer o poder das trevas. Então, assim, às vezes nós precisamos de armas espirituais, que é o discernimento que você falou, que é a oração, que é o jejum. Tá ali, às vezes, escrito de uma maneira que a pessoa não entende, porque a Bíblia é uma revelação. Nem todos vão entender. Deus revela para quem Ele quer. Não é para todos entenderem, tá? Alguns vão ler e não vão entender. Aí, de tanta pessoa começar a ler, daqui a pouco ela começa a entender, porque o Espírito Santo começa a revelar. Então, o que acontece? Quando eu sei o que Jesus ensinou e eu coloco em prática, ele ensinou o jejum, ele ensinou a oração, ele ensinou a buscar, ele ia no monte buscar a Deus, e tem gente que anula isso, fala que não precisa, entende? Esse é o problema. Sim. Bom, eu vou fazer outra pergunta para fugindo fora do cronograma aqui. Qual que é o perigo desse negócio de autoconhecimento, essas coisas de, eu preciso me sabotar, eu preciso acreditar em mim mesmo, mudança de mentalidade, tudo bem, mudança de mentalidade, conhecimento, tudo certo. Mas daí essa linhagem de coach, né, de achar que tudo está dentro de você, é dentro de você que você vai achar a solução para tudo, né? Que existe essa linhagem de coach aí, né? Qual que é o perigo disso aí, hein? O perigo disso aí é que, primeiro, o homem vai se achar autossuficiente, né? Nós não somos autossuficientes. A gente depende totalmente do nosso Deus. E o mundo espiritual, ele não respeita autoconhecimento.
A pessoa pode sim se conhecer, a pessoa pode sim mudar a mentalidade, porque às vezes para prosperar, ela tem que ter uma mente próspera. Às vezes Deus quer prosperar a pessoa, ela tem uma mente escassa. Então a prosperidade não chega. Tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que sim, mas tem que ter muito cuidado com esse nível de autoconhecimento. A gente não pode sair da palavra de Deus. Se saiu da palavra, aí é perigoso. Porque aí a gente não passa mais a depender do Senhor, e sim de nós mesmos. Isso não pode. Quando não acontece uma libertação na vida de uma pessoa, a pessoa está buscando, você está orando, tá ali, né, fazendo o processo de libertação com a pessoa, e muitas vezes elas não conseguem se libertar. Existe algum bloqueios espirituais que são comuns, assim, para... Geralmente é difícil alguém não ter libertação. Porque quem se compromete com a libertação, geralmente alcança a libertação. Mas o que as pessoas não entendem é, a libertação ela não acontece em uma oração. Eu vou entrar na mentoria, eu vou sair liberta. Não é assim. A libertação é algo complexo e a libertação é um processo que acontece. Então essa pessoa ela vai ter que querer muito ser liberta, muito. Porque após a oração de libertação, tudo piora. Essa pessoa começa a sentir mais opressão, porque os demônios que saíram começam a oprimir ela. Durante um mês, eles vão lutar para voltar. E essa pessoa vai ter que o quê? Se encher do Espírito Santo, se encher da palavra. A casa não vai poder ficar vazia. Então, muitas das vezes, a pessoa quer a libertação, consegue. E aí para. A pessoa vai e abaixa a frequência dela de busca e volta tudo de novo, só que até pior. E para a pessoa querer uma libertação completa, ela precisa se comprometer, precisa buscar. Tem libertação que dura 7 anos, 6 anos. Casos de esquizofrenia, casos de narcisismo, anos de renúncia, de jejum, oração e busca sem parar. E a constância não é fácil manter num caso desse, porque é difícil. No caso de narcisismo, para a pessoa chegar a querer uma libertação... Não, é sempre alguém que é buscando por ela. Ah, alguém buscando por ela. Ela não aceita que ela precisa de libertação. É isso que eu ia perguntar. Não. Entendi. Até esquizofrenia também, a pessoa não tem... Nesse caso, o demônio já roubou ali a consciência da pessoa. Ele já roubou, totalmente. Já enraizou. E tem legiões ali, e mais legiões. Vamos pensar numa situação aqui extrema, em que alguém pode estar pensando. Deus é tão ruim assim que deixa as pessoas tão vulneráveis assim dessa forma? Ou é a gente que se afasta demais de Deus? É nós que nos afastamos de Deus. Porque tem as leis, tem as regras. E às vezes é consequência de alguém que fez algo errado lá no passado. Entende? São as leis. Quebrou a lei, o demônio tem acesso. E às vezes a misericórdia de Deus, na maioria das vezes, não deixa esse demônio matar essa pessoa. Ele é misericordioso, porque o que o demônio consegue fazer numa pessoa possessa com esquizofrenia, muitas das vezes Deus não deixa acontecer. Ele dá livramento ainda. Esse assunto sobre libertação aumentou muito nesses últimos tempos, esses últimos anos. A procura por libertação. Nós vemos pessoas cada vez mais cativas, mais presas, a depressão aumentando, problemas psicológicos, neurológicos, e a ciência louca aí, descobrindo um monte de coisa, querendo dar explicação para tudo, e parece que é um enxuga-gelo que nunca cessa. O inimigo agindo hoje na mente, né? Você vê que é muito na mente, muito no psicológico. Como que você vê isso, essa ação do inimigo? Eu vejo pessoas buscando tudo aquilo que não edifica. Pessoas buscando aquilo que não era para buscar. E o que é para buscar, elas não buscam. No meio cristão que eu estou falando, tá? As pessoas não se posicionam. Aí, o que acontece? Fica em rede social,
fica vendo coisa que não edifica o dia todo. E aquele lixo, aquelas informações desnecessárias entra ali na pessoa e ela fica o quê? Ansiosa, triste, frustrada. Ela começa a buscar carro, ela começa a buscar casa, ela começa a buscar no filho, ela começa a buscar no dinheiro e ela não acha. Porque ela só vai ter a paz que excede todo entendimento quando ela começar a buscar a presença do Senhor. Pode buscar na casa, pode buscar no carro, pode buscar no dinheiro. Se essa pessoa for milionária e não tiver a presença de Deus, ela vai ser ansiosa, ela vai ser depressiva, ela vai ter síndrome do pânico muitas das vezes. Então, é a busca pela felicidade em coisas materiais. Isso que tem acontecido. As pessoas estão tão aceleradas buscando dinheiro que elas não têm um tempo para parar de aproveitar o filho, aproveitar o esposo, aproveitar a família. E aí o tempo está correndo demais, ela não tem tempo para nada. É verdade. É um aceleramento, né? Em busca de coisas. Tem um estilo de vida que está surgindo. Eu até esqueci o nome. É um estilo onde você só busca o necessário. Tem um nome que dá agora. Não é clean, é um. Eu vou procurar o nome aqui que se dá. É um estilo de vida muito interessante. Tem muitas pessoas que estão optando por esse estilo de vida de ter somente o necessário. Não ter uma casa muito grande, ter uma casa média ali, só para o suficiente. Não querer extrapolar muito na alimentação, ter só o suficiente ali. Ela não querer desejar coisas mais. Aí tem pessoas que estão optando por essa vida. Eu achei muito interessante. Interessante. Porque a gente quer mais. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui o meu celular aqui. Esse aqui é um iPhone 14 Pro Max. Pro Max. Já tenho qual? 15, 16, 17. As pessoas acabaram de comprar o 17 já estão querendo ver o 18. É uma busca constante por coisas materiais que deixa as pessoas ansiosas. E o inimigo ri porque o mais valioso é a alma. Então. E as pessoas estão perdendo a alma. Eu tô aqui falando com você, eu tô ouvindo o demônio falar no meu ouvido. Cala a boca. Olha só. Olha só. Tá arrependido, em nome de Jesus. Tem muita gente que não vai conseguir ouvir isso daqui e vai ter que voltar ao programa para assistir, porque é muito forte isso daqui, tá? Pessoas que estão buscando coisas, dinheiro, desesperadamente, não vai ter felicidade nisso. Não adianta. Eu já atendi pessoas que têm bilhões na conta. Essas pessoas são totalmente, não tinha a presença de Deus. Enquanto não buscou a presença de Deus, não teve alegria, não teve. Não teve. Totalmente opressiva, totalmente depressiva, com opressão na mente, tristeza, sem saber por que veio no mundo. Olha, irmã, eu consigo comprar tudo que eu quero, estou frustrado. Eu falei, meu Deus, gente, como assim? Sabe? Então, enquanto o ser humano buscar coisas, e aí na hora que vê o filho tá com 20 anos de idade, não viu a criança andar, não viu a criança falar a primeira palavrinha, caiu o primeiro dentinho, coisas que o inimigo tá distorcendo os valores. O valor da família, o valor de passar um tempo, o que a gente mais pode dar de precioso para nossa família é o nosso tempo. E para Deus também. Então, o maior sacrifício que nós podemos fazer ao Senhor é dar o nosso tempo para Ele. Isso tem valor. A alma é o que mais tem valor. Tem muita gente perdendo a alma por causa de busca material. Bem você mencionou sobre as pessoas estarem entregando o seu tempo para as redes sociais, para, né? Existe algo que me mexeu muito quando eu ouvi isso. As pessoas assistem o Crente Podcast, sabe que a gente traz aqui assuntos sobre assuntos espirituais, né? Para que as pessoas saibam vencer. Muitas pessoas são edificadas. Porém, eu vou repetir isso, eu já disse aqui, eu vou repetir hoje e todas as vezes for necessária. Eu vi no YouTube um podcast aí, aonde eles transmitem mensagens do Reino das Trevas.
E no meio do podcast, uma irmã, ai, misericórdia, irmã. Uma satanista se manifestou no meio do podcast, uma entidade manifestou nela. Nossa. E trouxe uma mensagem para as pessoas. Ela se manifestou no meio do podcast. Eu tenho esse vídeo. Eu vou procurar esse vídeo. Eu vou postar no meu Instagram. Eu vou procurar esse vídeo. Eu tinha perdido ele, mas eu enviei para alguém. Eu vou pegar esse vídeo e vou postar lá. Viu para você? Eu vou pegar esse vídeo e vou postar para as pessoas verem. O pessoal quiser ver, vai lá no meu Instagram. Ela se manifestou e essa entidade disse assim na boca dela. Você viu que essa pessoa, ela olhava assim, tal, e falava assim para as pessoas que estavam assim, cumprimentava as pessoas que estavam no podcast e falava assim: há muito tempo eu não imaginava que isso aqui seria possível. Meu Deus. Ou seja, nessa palavra eu entendi o seguinte: o inimigo, ele não é onipresente. Não. Só que através da tela ele não se torna. Quantas massas de pessoas ele consegue utilizar através da rede social, enganando as pessoas. Sim. E ele disse mais o seguinte: continue transmitindo a mensagem, porque aonde a mensagem for, os espíritos também têm que ir. Ele disse bem assim: aonde a mensagem chegar, os espíritos têm que ir. Ele não falou os espíritos vão, os espíritos talvez vão. Aonde essa mensagem chegar, eles têm que ir. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que assiste. A televisão é um portal de acesso. E quando eu vi isso aí, Ana, missionária Ana, né? Eu fiquei mais motivado ainda de falar sobre esse assunto aqui, sabe? Porque as trevas estão invadindo a rede social também. Tá. Sabe? E cadê nós que somos Estão cristãos? ganhando muita gente. Estão ganhando gente, e não é pouco não, eu sondo por aí, né? Mas louva a Deus que Deus nos deu esse espaço, né? Para poder estar falando. E tanta gente que nos assiste pode confiar aqui no que a gente traz, né? Que a gente fala da palavra de Deus, das coisas de Deus. Mas o Senhor falou para mim que a gente ainda vai furar essa bolha e nós vamos chegar a essas pessoas ainda que estão assistindo essas coisas. Porque é um engano total. Olha para onde as pessoas estão indo. Muito. Uma entidade se manifesta e fala ali e as pessoas caem naquilo, cara.